E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Bíblia Simples. Nós vamos continuar hoje aqui a nossa série de estudo de Marcos, né? Estamos vendo em sequência. Hoje a gente vai terminar o capítulo 1 e fazer boa parte aqui do capítulo 2. Amém? Então, bora lá. E aqui, continuando, né? O ministério de Jesus, a história de Jesus, diz assim: um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos. Então ele chega, se ajoelha, um leproso, e pede para Jesus. Nós vamos falar mais sobre isso aqui depois. Se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, fique limpo. Então olha só que forte isso aqui. A gente tem na lei, né? E a gente sabe que um leproso, a lepra, ela era extremamente contagiosa. Então, esse leproso, ele não podia nem estar ali, porque ele tinha que se isolar. Tinha até aqueles lugares ali onde vivia só os leprosos. Então, só para vocês entenderem do que a gente está falando aqui, você imagina, né? Se a gente fosse contar uma história, né? Simular uma história. Um pai, né? Um pai ali que tem ali sua mulher, seus dois filhos ali, e aí ele vê uma mancha no corpo, e ele já começava a ficar com medo. E se isso for lepra? Acabou minha vida, né? Acabou minha vida, não tem mais o que fazer. A partir do momento que a pessoa descobrisse ali que ela estava com a lepra, acabou a esperança dela, né? Então ele ia no sacerdote, o sacerdote olhava, e se aquilo ali realmente fosse uma lepra, aquele pai ali, por exemplo, né? Ele tinha que se isolar. Então ele às vezes passava em casa, despedia da família e ele não tocava mais em ninguém. Vocês têm noção disso? Porque ele não ia tocar na mulher dele, nos filhos dele, porque senão ele estava correndo o risco de passar essa lepra para a mulher dele, para os filhos dele, né? Então era muito triste. Então ele passava geralmente ali, né, só de longe ali, despedia da sua família e ele ia ali para os lugares isolados, para ele viver ali de forma isolada, e não encostava em mais ninguém, né? Então, a partir do momento que ele descobria que aquilo ali era lepra, ele não tocava em mais ninguém. Então era muito triste. Ele ficava ali, provavelmente até, com certeza, né? Os leprosos ficavam ali até morrer, porque não tinha cura, né? Então era proibido eles entrarem na cidade para não passar para outras pessoas. E aí, quando a gente olha sobre essa ótica, né, do que realmente é isso, então um leproso, quando ele se aproxima de Jesus, cara, ele teve muita fé, né? Ele teve muita fé e, querendo ou não, ele creu ali que de verdade que Jesus poderia curar e ele não poderia dar ali, né, de forma alguma. E olha o que ele diz: se o Senhor quiser, aqui, né, se o Senhor quiser, você pode me purificar. Então ele vai e fala isso para Jesus. Só que o mais lindo disso aqui é que Jesus, ele antes, olha só, olha o que diz aqui, ó, esse versículo aqui, ó. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fique limpo. Olha só, gente, vamos lá. Olha o quanto é lindo esse texto, quando a gente olha com calma, né? Aqui. Primeira coisa, estendeu a mão, tocou nele. Antes de Jesus curar a doença, curar a lepra, Jesus cura ali o emocional. Jesus primeiro, puxa isso aqui. Jesus primeiro cura o emocional. Por quê? Porque lembra, né, quando eu disse, o leproso ele não podia encostar em ninguém. Então você imagina, há quantos anos esse homem não recebia toque de ninguém? Ninguém encostava nele. A gente não sabe exatamente como que estava o avanço, né, da lepra dele. Então Jesus, provavelmente quando ele chegou ali que o pessoal viu que era um leproso, né, provavelmente já devia estar avançado, porque as pessoas já viram, né, que ele era leproso ali. Todo mundo deve ter saído de perto, cuidado, e Jesus vai e encosta nele, né? Então Jesus poderia
se fosse um ser mais indiferente, né? Não, eu quero, te cure. Jesus poderia curar de longe, igual ele fez. Mas se ele sabia, esse leproso aqui, há, sei lá, provavelmente muitos anos, ninguém encostava, não tinha um toque, não tinha um abraço de ninguém. E Jesus estava profundamente compadecido. Então Jesus vai e toca nele, sabe? E Jesus cura as emoções dele primeiro. E Jesus cura ele. E outra coisa muito linda disso aqui, eu quero. Jesus não só cura, Jesus quer. Isso aqui é muito forte, gente. Quer curar. Jesus quer curar. Eu não sei, a gente vai ver aqui, mas a lepra, ela, a lepra é uma figura do pecado. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, Miriam, ela era irmã de Moisés. Ela vai ir contra a autoridade de Moisés ali, que era uma autoridade instituída por Deus, né? Ela vai agir, ela está indo contra essa autoridade, então Deus coloca uma lepra nela, né? Uma figura ali do pecado. Então, olha só. Então, a Bíblia, ela sempre traz a lepra ali como uma figura do pecado. E aí, olha, a gente tem algumas comparações, né? A gente tem aqui, por exemplo, primeiro, semelhanças, né? A lepra, ela separa. Olha só isso, a lepra separa, o pecado também separa. Né? Então, a Bíblia sempre traz essa semelhança, né? A gente vê isso e a consequência ali, por exemplo, eu falei do pecado da Miriam, Jesus, Deus pune ela ali, né? Porque ela estava indo contra Deus ali, contra a autoridade de Moisés, com a lepra, né? Então a gente tem, por exemplo, então, a lepra separa, o pecado separa. A gente tem o número 2 aqui, por exemplo, a lepra insensibiliza. E o pecado também. O que era isso? A pessoa, quando ela adoecia, pouco a pouco ela já não sentia mais os membros. Os membros dela iam apodrecendo por dentro, assim como o pecado também, e ela ia perdendo a sensibilidade. Né? Então, o pecado também. Então, a gente tem um 3 aqui também, por exemplo, a lepra contamina. O pecado também. Geralmente a pessoa, né, que está ali no pecado, ela acaba levando, chamando, participando com outras pessoas, né, do pecado. E por último, a lepra mata. O pecado também. Tem muito mais, tá, gente? Esse aqui eu fiz um resumo para vocês da semelhança, né, que a gente tem entre a lepra e o pecado, por que a Bíblia faz essa semelhança. Mas resumindo, a gente pode olhar aqui para esse homem, né, e ver ele como um leproso, e essa é a real situação das pessoas fora, que ainda não se entregaram verdadeiramente a Deus, a Jesus, que não deixam Jesus transformar a vida deles. E talvez esse seja o seu caso, né? E o que eu posso te dizer é assim, Jesus, eu não sei às vezes o que você pode estar passando, o que você às vezes está sentindo, às vezes você, quando a gente peca, né, vem aquele sentimento que a gente se sente sujo, a gente se sente como um leproso mesmo, se sujo, impuro, contaminado, né? E esse aqui, olha só, ele se aproxima de Jesus de joelhos e ele diz: se o Senhor quiser, pode me purificar. Então a gente pode pedir isso para Jesus: me purifica, me ajuda a me libertar desse pecado, tem misericórdia de mim. E ele não é um Deus ali que simplesmente vai olhar, tipo assim, com desdém, sabe? Olha o que diz. E Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, fique limpo. Então Deus quer, Jesus quer nos limpar. Amém? Ele quer te limpar. E quando ele toca, né, não é que ele pega a nossa impureza, mas a pureza dele vem pra gente. Amém? Então, continuando, no mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo, olha só, ficou limpo na mesma hora. E advertindo-o severamente, logo o despediu e lhe disse: olha, Jesus falando para ele, não conte a ninguém, mas vá,
apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Então, Jesus pede ele para não contar para ninguém, ir lá no templo, que ele ia apresentar, mostrar para o sacerdote que ele não estava mais com a lepra, que ele havia sido curado, né, e apresentar ali o sacrifício que estava ali orientado na lei de Moisés. E aí diz assim: mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas, a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Então Jesus pede para ele não contar, ele desobedece, né? E a consequência disso é que Jesus já não consegue mais entrar na cidade, né? De tanta gente. Então Jesus ainda, a gente vê que Jesus ainda, ele não queria, né, se manifestar ali, ele estava mais com calma, ele não queria ser reconhecido assim ainda, né? Então ele pede para ele, ele desobedece. A consequência disso é que agora Jesus já não pode mais entrar ali para pregar para as pessoas ali naquela cidade, né? Tem uma consequência disso aí, dele ter desobedecido a Jesus. Amém? E aí diz assim, continuando. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Então eles ouviram Jesus e diz: muitos se reuniram ali a ponto de não haver nem mesmo lugar junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Então Jesus chega e aí lota. A gente vê que onde Jesus chega ali está lotado, tem uma multidão, o pessoal todo tá atrás de Jesus. Importante aqui, a gente vê aqui, prega. Já falei isso para vocês nos outros estudos, né? Inclusive, se você não viu, recomendo que você veja aí, tá separado na playlist em ordem. Desde o início, a ideia é a gente fazer o livro todo, mas sempre Jesus falou, né? Um pouco antes, assim, eu vim para pregar a palavra, eu preciso ir aos povos para pregar a palavra, né? Então a gente falou, o objetivo de Jesus era anunciar o reino de Deus, pregar a palavra. Por mais que ele curava, que ele fazia milagres, né? O fim é a palavra. Por quê? Porque a palavra é a pregação do evangelho que dá o quê? A vida eterna, né? Então a gente nunca pode olhar isso. Tem gente que busca Deus só pelo milagre, só pela cura aqui. Só que pregar a palavra, a vida eterna, é algo que está muito acima. Então a gente nunca pode buscar Jesus só por essa vida, só pelo financeiro, só pela as coisas para aqui desse mundo, né? E aí diz assim: trouxeram-lhe então um paralítico, carregando por 4 homens. Olha isso. Carregado por 4 homens, perdão. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Então, olha só isso aqui, gente. Uns amigos, 4 homens, tá aqui 4 homens, 4 amigos, eles têm um amigo que é paralítico. Eles têm um amigo que é paralítico e eles querem levar esse paralítico para Jesus, só que está lotado, a casa está cheia. O que eles fazem? Olha que loucura. Eles sobem no telhado e eles abrem um lugar ali no telhado onde Jesus estava, né? E eles descem o paralítico no leito bem antes de Jesus, olha só. Olha só. E aqui nós vamos continuar, né? Nós vamos ver que Jesus vai curar o paralítico e tudo mais. Mas olha só, aqui a gente já tem muita coisa muito importante. Olha só isso aqui. 4 homens. Isso aqui são os verdadeiros amigos. Você concorda comigo? Quem que vai fazer essa loucura, né? Vai arriscar, né? Tá ali, vai arrancar um telhado de uma casa para descer alguém só porque quer que Jesus levar um amigo para Jesus, né? Olha só isso aqui, gente. Anota isso aqui, ó. Ainda hoje, há muitas pessoas, anota isso, muitas pessoas que não irão à casa de Deus a não ser que sejam levadas. Você entende isso aqui? Existem muitas pessoas hoje que não irão à casa de Deus a não ser que sejam levadas. Nós precisamos ser esses amigos, verdadeiros amigos.
Olha só, eles estavam dispostos a arriscar, arrancar um telhado de uma casa para levar uma pessoa a Jesus. Você tem sido esse amigo? Isso é uma reflexão. Você tem levado pessoas a Jesus? Ou você busca Jesus só para você, só para a sua vida, né? Você só pensa em Jesus para você, para sua casa, para o seu trabalho, para a sua vida, para abençoar seus filhos. Você tem sido esse Jesus, que é essa pessoa, esse amigo que leva Jesus para outras pessoas? Existem tantas pessoas aí fora passando dificuldade, precisando de Jesus, tristes, depressivas, né? Pessoas pensando às vezes em tirar a própria vida, precisando de Jesus, do amor de Jesus no coração. Você tem sido essa pessoa? Você tem levado Jesus para as pessoas, ou você tá querendo reter a bênção só para você, ou sendo egoísta e pensando só em você, na sua vida, na sua casa, na sua família? Você tem servido? Porque Jesus diz, né? Maior é aquele que serve. Amém? E aí continua assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Então, lhes a fé, olha que forte, lhes a fé. Não é só a fé do paralítico. Jesus viu também a fé do amigo, a fé dos amigos, né? Porque eles tiveram muita fé, né, para crer que Jesus iria curar o amigo deles ali. E diz assim, e Jesus diz assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Tá? E aí diz: e os escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração. Então eles estão pensando, olha só, pensavam em seu coração. Eles não falaram. Eles não falaram. Como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Olha só. Então, o primeiro ponto que a gente vê, Jesus escuta os pensamentos. Jesus sabe o que você pensa. Ele sabe tudo que passa na sua cabeça, e não só o que você fala. E segundo, eles sabem que isso é verdade. Jesus é Deus, né? É Deus. Muitas pessoas dizem que Jesus não é Deus, que é um ser iluminado, que é um profeta, que é um homem com uma mensagem poderosa, né? Que a gente deve ouvir, né? Que é um homem sábio, mas não é isso não. Jesus é Deus. É diferente. Quando a gente vê Jesus falando aqui, é o próprio Deus que está falando. E aí diz assim: e Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Se eles já estavam assustados, né? Agora, o que vocês estão pensando isso aí? Por que vocês estão pensando? Jesus, né? Fala ali com eles. E aí Jesus diz: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e anda. Perdão, cortou aqui, pessoal. Mas Jesus fala isso, né? Toma o seu leito e anda, né? E aí ele diz assim: saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E aí Jesus diz ao paralítico, e disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E aí diz: e ele, o paralítico, se levantou no mesmo instante, pegando o leito retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Então, olha só que forte. Eles estão criticando porque Jesus diz: os seus pecados estão perdoados, né? E aí eles falam: quem que pode perdoar pecado senão Deus? Eles estavam certos, gente. Perdoar pecado, olha só, perdoar pecado, perdoar os pecados é muito mais difícil do que dizer a um paralítico: levanta e anda. Não que Deus, né, Jesus não possa fazer isso assim só no falar, mas por que perdoar os pecados é mais difícil então? Porque perdoar os pecados requer o quê? Ele precisava morrer. Vocês entendem isso? Que para ele perdoar pecado, ele precisava ir para a cruz, porque Deus não pode simplesmente perdoar um pecado. Ele tinha um plano, e esse plano era a cruz. Os nossos pecados serem imputados na cruz ali de Jesus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, olha só, eles não faziam ideia do que eles estavam falando ali, mas é verdade, né? Então, ele vai depois e
fala com o paralítico ali, para o paralítico levantar também, né? Então ele fala do perdão de pecados, porque ele iria morrer na cruz por ele, e depois ele vai e fala com o paralítico para levantar, para eles verem, né? E o paralítico levanta. Isso aqui traz um ensinamento muito grande, tá? É muito maior, é um milagre, muito maior Deus perdoar os nossos pecados. Às vezes, nós olhamos para as coisas, né? Para os milagres de Deus, a gente vê testemunho na internet, né? A gente às vezes vê assim, nossa, tal pessoa foi curada, você acredita, né? E tudo mais, e a gente fica maravilhado, não é? A gente fica maravilhado, tal pessoa estava lá precisando de uma cura, de um milagre, e Deus foi lá e curou, os médicos já não davam mais nenhuma perspectiva, nenhuma expectativa, né, de melhora. Agora, para Deus, gente, o perdão de pecados é algo muito maior. Deus perdoar os seus pecados é algo muito maior do que qualquer coisa que Ele pode fazer aqui por essa vida. Amém? Então, assim, agradece a Deus por isso. Pede a Deus, Deus perdoa os meus pecados, né? Me perdoa, pede perdão, porque esse é o maior milagre, porque isso aqui precisou que o nosso Senhor Jesus fosse lá na cruz morrer por nós. Amém? E não só isso, depois que Deus perdoa os nossos pecados, se a gente clamar a Ele de coração, a gente entregar, aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus vai nos perdoar e vai vir e vai transformar a nossa vida, se a gente clamar mesmo de verdade e quiser mesmo isso de todo o coração. Olha só o que ele diz aqui. Jesus fala para ele aqui, olha só, olha isso, no verso 11 aqui, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Jesus não só vem nos curar, ele vem nos restaurar, ele restaura esse homem, né? Paralítico, pegue o seu leito, vá para sua casa, volte para sua casa. Para muitos, olha só, Jesus, ele diz, quando você aceita ele, né? Você nasce de novo. É um recomeço. É um recomeço. Muitos dos escribas, dos fariseus, eles eram importantes demais, tinham conhecimento demais, eles não queriam recomeçar, né? Eles não queriam recomeçar, porque eles já se achavam bons demais, eles tinham um currículo. Mas uma prostituta, uma pessoa que se reconhecia como pecador, ele falava, o quê? É uma chance para eu recomeçar? Eu quero. Então, isso é o que Jesus faz. Para muitos, ele deu até um novo nome. Ele deu um novo nome. Então, esse é o maior milagre de Deus. O perdão pelos nossos pecados, a chance da gente recomeçar. A partir do momento que ele perdoa o nosso pecado, ele não fica mais nos acusando. Não aceite acusação de coisas que você fez. Amém? Ele perdoa os nossos pecados foram levados na cruz. Amém? Espero que você entenda, né? Que você entenda isso, internalize no seu coração, que esse é o maior de todos os milagres. É o nascimento, nascer de novo, é o perdão de pecados. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vejo você no próximo vídeo. Se você gostou, considere se inscrever aqui no canal. Deus te abençoe. Até!